Bom, o Ibovespa, que é a parte que era a parte mais óbvia do negócio, que são os ativos que a gente vê todos os dias, ontem fez este candle lento aqui, ó, tá? Que é um inside bar do outro. Portanto, é um candle de dúvida, que não quer dizer absolutamente nada, ficou aí parado para lá e para cá. Teve o payroll, eu falei para vocês. Payroll serve para absolutamente porra nenhuma, serve simplesmente para algumas pessoas ganharem dinheiro. No caso, eu. E serve para a imensa maioria das pessoas perderem dinheiro. No caso, a maioria. Tá? Não sei se foram vocês. Mas a melhor coisa a fazer é nada. Na hora que tiver payroll, a melhor coisa que vocês têm para fazer é nada. É ficar de fora do troço. Porque na hora do payroll, o troço simplesmente sacode. Sacode sem objetivo nenhum. Cara, observa que o cidadão lá vai falar alguma coisa. O cara nem abriu a boca ainda, velho. O cara nem abriu a boca. O cara pisa no palanque lá, no palco, palanque, tablado, sei lá o nome daquela merda. E o cara senta lá, o cara senta não, o cara levanta. Vou falar, pronto, troço já sacode pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Isso quando não começa antes da hora. Portanto, não serve pra nada. Não serve pra absolutamente nada, a não ser pra enganar trouxa e pra gerar volatilidade em que algumas pessoas sabem aproveitar. E a imensa maioria perde dinheiro. Conforme eu vivo dizendo para vocês, esperem pelo menos uma hora depois do payroll e aí vocês operam. Ontem o ativo não fez nada, né? Mas isso aqui, ó, é a hora do payroll. Vai para lá, vai para cá. Ó. Payroll foi isso aqui, ó. Faz isso aqui. Tá? E na hora ele sai de onde ele estava, ele vai para onde ele não estava, ele volta para onde ele estava. Faz nada, faz isso aqui. Tá? Então, fiquem longe do payroll, galera. A gente fala isso para vocês o tempo inteiro. O ativo continua na sua movimentação de baixa, tá? Ibovespa segue na movimentação de baixa. Eu vou botar isso aqui em preto para ficar mais fácil de ver, tá? Segue na movimentação de baixa. Aqui lateralizou, perdeu. Volta. Esse topo é mais baixo que aquele. Tá vendo isso aqui, ó? É topo? Não, não é topo. Isso é sombra, não é topo. Portanto, não tem topo mais alto. Tem topo no mesmo nível. Embola aqui sim, porque isso é um fundo. Esse fundo é mais alto que aquele. Esse topo não é necessariamente mais alto que aquele. Pelos meus critérios, não é. Portanto, isso aqui fica embolado. Começa a ficar embolado. Embolado, ainda me vem um candle de indecisão, o troço fica bastante ruim para o cara pensar em qualquer tipo de operação. No muitíssimo curto prazo, o cara pode pensar nisso aqui ó, como um alargamento. Não gosto, é muito curto, mas é possível pensar. De qualquer forma, o cenário aqui ainda é um cenário descendente. Tá? Por gráfico, por média, um cenário descendente. Confuso, melhor coisa para fazer por enquanto é nada, tem um suporte aqui embaixo. Se continuar fazendo fundos mais elevados que os anteriores, aí o cara pode começar a pensar em trabalhar comprado aqui. Mas por enquanto o negócio cenário aqui está meio embolado. O semanal é muito mais fácil. Né? O semanal, aí a coisa é 1000 vezes mais fácil. Por quê? Porque ele faz aqui um óbvio pivô de alta, volta para testar a região do pivô, não perde a região e dá o sinal de compra ali em cima. Deu o sinal de compra aqui. Aí deu o sinal de compra e o cara está sofrendo durante a semana, né? Aquele negócio. As pessoas sofrem porque ficam olhando suas coisas o dia inteiro. Para quando é o seu trade? O meu trade é para daqui a, sei lá, 6 meses. E o cara olha o gráfico todo dia. Ele olha, ele vai lá e faz um market to market, ele vai ver e faz a conta, quanto que ele está ganhando ou perdendo. 2 ou 3 vezes por dia ou todo dia. Aí você fala, pô, cara, pra que você faz isso? Você gosta de se torturar? Você quer se matar? Você quer ter um infarto, um derrame, um troço assim? A não ser que você seja um tesoureiro de banco, que eles são obrigados a fazer isso, porque eles têm que dar satisfação para os clientes, né? Eles têm que fazer a cota, eles têm que calcular a cota todo dia, é obrigatório, por lei. Mas como você não é um fundo e você não é obrigado a fazer isso, você faz para quê? Para se torturar? Porque o cara lá do banco que faz, o dinheiro não é dele. Se subiu ou desceu, ele tá nem aí. Tá? O que ele quer saber é que ele vai receber o bônus no final do trimestre, ou do semestre, ou do ano. Você não vai receber nada, a não ser que essa ação suba. Se torturar todo dia vendo isso é inútil, além de causar desespero, estresse e possibilidade enorme e gigantesca de você tomar decisões completamente erradas e sair antes da hora. Certo? Então não faz sentido, mas eu vejo as pessoas fazendo isso toda hora. O cara vai fazer um trade para daqui a 6 meses, mas ele vê o troço todo dia. Tá ok.
Deu saída? Não, pelo contrário, deu entrada. Quem estava aqui com dificuldade para entrar, achou o seu sinal de entrada na superação da máxima. O cara está na jogada e o sinal aqui, pelo semanal, é um sinal positivo. Certo? Positivo e operante. Observe que tem média de 200 ascendente, média de 50 ascendente, média de 20 ascendente. As três médias estão alinhadas, viradas para cima. O cenário é comprador no Ibovespa para longo prazo. No curto prazo, o troço fica bem embolado aqui. Tá? Ele é mais vendedor, mais é embolado. É mais embolado que qualquer outra coisa. Small Caps também fez um inside bar ontem, mesma coisa, né? Basicamente igual. Não foi a lugar nenhum. Está fazendo essa lateralização, não perdeu a lateralização. O cenário é descendente, aqui não há dúvidas de que é um zigue-zague descendente, e ela está parada numa região de suporte, né? O ativo, né? Ela é ótima. O ativo está parado aqui numa região de suporte, dentro dessa lateralização, tentando perder isso aqui. Se perder, sim, é um sinal vendedor. Enquanto não perder, não é um sinal vendedor. E por que é vendedor? Porque o ativo está fazendo zigue-zagues descendentes, portanto, o sinal é sempre a gente procurando sinal de venda. Aonde vai ser comprador? Comprador só na superação dessa região aqui, tá? E se possível fechando acima da média. Vai ter que superar essa resistência, que era um suporte, agora virou resistência. Vai ter que superar a média de 20, fechar aqui acima, passar do fechamento, e aí o cara pode pensar em operar comprar. Antes disso, é muito arriscado. Tá? Tem gente que gosta de operar por suporte, para quem opera por suporte e tem experiência nisso, aí o cara pode até pensar em operar comprado aqui. Por quê? Porque o semanal diz isso. É onde a utilização de dois tempos gráficos para a operação ajuda muito. No semanal, o cenário é esse. Tá? O cenário é pivô de alta, região de suporte, fundo de congestão, não perdeu o fundo do pivô anterior, portanto, a movimentação de alta persiste. Isso aqui é um outside bar, candle de indecisão, supera a máxima do candle anterior, perde a mínima do candle anterior, portanto, é um outside bar. Esse é um padrão muito forte de indecisão em região de suporte, num ativo que está fazendo um padrão ascendente em região de congestão. Portanto, o cenário na superação da máxima, o cara pensar em operar comprado. Tá? Aqui o sinal é muito mais claro do que ali, no caso de operação para compra. No caso de operação para venda, aqui, se perder essa mínima, o cara pode pensar em operar vendido para trazer para aqui, mas porque perderá isso, mas ele tem que esperar fechar abaixo e perder de novo. Isso é demorado, né? No semanal é demorado. E a gente tende a operar menos vendido no semanal do que no diário. No diário é muito fácil operar vendido, no semanal não é tão simples. Opera-se vendido no semanal também, mas não é tão simples, não é tão constante operar vendido no semanal quanto é no diário. Bom, falei desses ativos, agora eu vou dar uma paradinha, vou olhar o que estão dizendo os tarados do chat, que estão a essa hora da manhã de um sábado ouvindo um velho falando, mas sempre tem um tarado, então a gente vai lá fazer um social com a rapaziada. E com a moçada também. Bom dia para todo mundo. Olá, olá, olá. Olá, olá, olá. Campos, você acredita que os juros vão voltar para 12% ano que vem? Cara, eu não duvidaria. Eu acredito com certeza que eles vão voltar para 12% ano que vem, porque não fui eu que disse. Quem disse foi o Banco Central. Tá? Não é a questão de acreditar, é questão de ouvir o que os caras disseram. Os caras disseram que é o início do ciclo de uma movimentação de alta, em que nós temos a probabilidade de uma subida de até 1,5% mais ou menos. Como estávamos em 10,5%, 12% é um alvo bastante razoável. Se você olhar, analisar o boletim Focus, que sai todas as semanas, tá? É grátis, qualquer um pode entrar, é só entrar no site do Banco Central do Brasil e lá terá um link em algum canto para vocês acharem o boletim Focus. Aí, se você quiser, você assina o troço e eles te mandam por e-mail. E você vai ver aquilo que os principais cérebros na economia e nas finanças do país, eles fazem aquela pesquisa toda semana para ver o que o pessoal está achando, e você vai ver que todo mundo está apostando na alta de juros importante de pelo menos 1%, 1% e tanto, para os próximos tempos. Portanto, sim, eu acredito nisso, baseado não só no cenário da inflação, resiliente, no aquecimento
Nós estamos com economia aquecida no mercado de trabalho. Nós estamos com o PIB crescendo, embora o PIB seja às custas do gasto do governo. Nós estamos com o governo gastando mais do que nunca, o que pressiona os juros. Nós estamos com tudo aquilo que faz com que a inflação suba. Ora, o principal papel do Banco Central é combater a inflação. Esse é o papel princípio do Banco Central. Portanto, a chance do Banco Central atuar com força contrariando essa tendência da inflação para arrefecer a economia é mesmo muito grande. O quanto vai ser de aumento de juros é uma incerteza, mas a sinalização do Banco Central foi de que devemos ter uma subida de pelo menos 1 e tantos por cento aí nas próximas várias reuniões, né? Aos pouquinhos. Né? Bom, então era isso aí que tinha de coisa para eu comentar. Vamos continuar aqui no nosso negócio. O dólar, tá? Que tem muitas linhas nessa tela, é linha para cacete. Tá? Essa linha verde aqui é a Petax, o troço estava com dificuldade para passar da Petax anterior. Essa linha verde, no mês passado, estava aqui. Ó. Não passava nem pelo decreto. Aí agora, linha verde passou aqui para baixo, nova Petax. Olha onde é que está. E o troço também não passa de jeito nenhum. É um saco isso. Bom, em suma, o dólar, que no diário vem fazendo uma congestão, nós já apontamos essa congestão para vocês. Umas 452.732,4 vezes. Tá? Ele está nessa congestão aqui. Certo? Aproximadamente isso. Já tentou romper para cima, já tentou romper para baixo, já tentou romper para baixo. Nada disso teve follow-through. Já tentou romper, nada teve follow-through. Nada teve follow-through. Tentando romper. E agora está aqui nesse negócio. Na vez que ela voltou e era para ter vindo buscar a região anterior, no mínimo de topo, que era aqui, onde estava a Petax mais ou menos, mas idealmente é essa máxima, ele falhou. Foi aqui. Certo? Então houve essa movimentação. Isso aqui era para ter buscado ali em cima. Graficamente falando, era o esperado. Não aconteceu, não se desenrolou, não evoluiu e voltou para trabalhar na região de fundo. Observe que toda vez que um ativo ficava trabalhando numa região de suporte, e essa é uma região de suporte, e se ele ficar muito tempo trabalhando nessa região, a tendência é a perda do suporte. Certo? Então, muita atenção para isso. O dólar vem trabalhando aqui nessa região já há algum tempo. Isso aqui está em dias. Tá? Então o cenário não está evoluindo. Era para fundo de congestão o troço evoluir lá para cima. Não está indo. Foi e não rolou. Deu até a parcial aqui na metade. Para quem fez o trade, deu parcial na metade desse troço. Mas não está desenrolando. E o cenário é um cenário de potencial perda da região. Mas para ser um cara macho para vender aqui, rapaz, você tem que ter igual aquele ex-presidente do Brasil, que eu me recuso a falar o nome, porque é um cidadão que eu tenho asco, nojo e repulsa, tem que ter aquilo roxo. Para vender aqui, o cara tem que ter aquilo mesmo roxo. A venda fica fácil, né? A partir da perda dessa região aqui embaixo, onde tem esses vários candles e essas várias sombras. A partir daqui, o cara é vendedor, aí eu seria facilmente vendedor no dólar, para vir buscar a próxima região de suporte, que é a média de 200, e mais ainda, além da média de 200, que vai ser um suporte importante, essa região aqui embaixo em 5 e pouquinho. Tá? A nosso favor, aí aqui não tem nada a ver com gráfico, tem o fato de que o carry trade começa a voltar. Tá? Começa a voltar. Com a queda dos juros nos Estados Unidos e o aumento dos nossos juros aqui, e uma melhoradinha no nosso ranking, nosso rating, aliás, não chegou em nível em grade de investimento, mas falta pouco. Esperemos que mais algum cristão aí veja aquilo que eu não consigo ver. Eu não vejo nenhum bom motivo para o Brasil receber um grade de investimento. Nenhum, zero, nenhum. Mas não interessa. Se os caras veem, e o que interessa é o que eles veem, seria ótimo. Mas o carry trade começa a voltar. Há sinais claros de que o carry trade começa a voltar. Carry trade é a entrada de dólares no Brasil para se aproveitar da nossa taxa de juros. Ou seja, é como se a gente estivesse pedindo, pelo amor de Deus, para alguém nos envenenar, mas é aquele veneno que é gostoso. Manja heroína, tá? Vocês provavelmente nunca tiveram experiência com a heroína. A gente, como estudante, você tem que experimentar essas coisas. Não, obviamente não injetado, né? Você tem que experimentar, você vai lá e faz, você experimenta a droga para ver qual é a sensação, para você poder reconhecer aquilo nos pacientes. Ou quando você encontrar a substância. Então, para quem já experimentou heroína, heroína é um anestésico, tá?
Também as pessoas também acho que não sabem disso. Então, quando você pega heroína e bota aquele pozinho assim, bota assim na ponta da língua, a língua fica completamente anestesiada. Tá? E o relato dos pacientes é que dá uma euforia, uma sensação. Não é euforia de o cara sair saltitando igual um maluco, não. Um unicórnio por aí. Não, é uma sensação. Manja o Nirvana, tá? A maioria não deve nem saber o que eu estou falando. Mas, bom, em suma, é uma sensação de bem-estar profundo. É o que os pacientes relatam em relação a isso. Então, o carry trade tem essa ideia. É como se você estivesse utilizando heroína para ter essa sensação de bem-estar, mas no final aquele troço vai te matar. É mais ou menos isso aí que significa o carry trade para nós. Certo? De qualquer forma, há sinais claros de que ele está voltando. Ou melhor, voltando não. Nunca desapareceu por completo, mas está se intensificando. Quando a gente olha o semanal, a coisa é mais simples. Tá? Mais simples por quê? Porque é nitidamente uma movimentação ascendente aqui, ó. Tá? Então a movimentação é ascendente. Aí veio esse candle aqui que faz com que todo mundo ache que o mundo vai acabar, mas não, porque não perdeu essa região de meio. Volta a fazer um topo. Observe que os topos são até muito semelhantes e tem aqui. Isto aqui tem cara de um ombro, cabeça, ombro, que eu não gosto, volto a repetir, não gosto de figuras gráficas complexas, mas isso aqui tem uma brutal cara de ombro, cabeça, ombro. Tem critérios para isso. E aí, esse tamanho aqui, ó, no caso da perda, eu botei a linha de ombro aqui reta. Ela não é propriamente reta, ela é um pouquinho inclinada. Mas eu vou fazer ela reta aqui para quebrar o galho, tá? Se você projetar essa linha aqui para baixo, aproximadamente, você vai ver que o retorno seria para isto aqui, ó, tá? Por volta dos R$ 5. Então, em se confirmando a perda dessa região de pescoço, nesta figura gráfica, a projeção da figura gráfica traria o dólar para essa região aqui. Atrasadamente em relação à minha figura anterior. Lembra? Quem está aqui no canal há muito tempo sabe que eu vinha falando aqui de uma possibilidade de formação dessa mesmo tipo de simetria que aconteceu aqui. Eu achava que ia acontecer aqui e não aconteceu. Falhou. Tá? Quem sabe, com atraso, infelizmente com um atraso muito grande, porque isso aqui custa caro pra cacete pro país e para todos nós, mas quem sabe com isso aqui nós não tenhamos uma figura de simetria fazendo essa simetria aqui. Essa simetria. E aí você projeta esse tempo de vinda para ida. Tá? Então seria aproximadamente isso aqui. Quantos meses levou isso? Isso levou de dezembro a julho, mais de 6 meses, né? 6, 7 meses. Então você pensaria a chegada do dólar nessa mesma região. Nós estamos em outubro, lá para março do ano que vem. Certo? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril do ano que vem. Então, seria a possibilidade da formação da simetria com isso aqui atrasada. Eu pessoalmente achava que, e já tinha até desistido da minha simetria, porque achava que a simetria ia fazer nesse ponto aqui, mas infelizmente tem uns boca-rota desgraçados que atuam por aí e ao invés de calar a boca só falam asneira e aí o troço ao invés de melhorar piorou e nós temos isso aqui. Então o dólar, esse é o cenário. Petrobras, que ontem deu um discreto prejuízo na porcaria das opções, tá? Não foi grande, mas foi discretinho o prejuízo. Por quê? Porque podia ter caído um pouquinho mais e aí teria dado lucro ao invés de prejuízo, mas, em suma, para quem não sabe operar opções, só lamento por vocês, estão perdendo grandes oportunidades. Em Vale, por exemplo, o troço ficou bom. Não sei se vocês viram ontem no Telegram. Tá? Isso aqui é uma. Deixa eu botar isso mais afastado, que fica mais fácil de ver. Isso aqui é uma zona de congestão, certo? A congestão é esta. Mais ou menos isso aqui. Petrobras vem tentando sair, saiu e voltou. Está tentando sair de novo, mas saindo. Sem, saindo aqui, ó. Sem grande, saindo sem grandes volumes. Ó, o volume está aqui embaixo. A saída foi aqui, ó. Tá? Esse é o volume de saída, não é um volume que propriamente chame a atenção.
E essa aqui foi a saída anterior. Essa aqui é a saída de anteontem. Portanto, ó, a saída anterior foi essa aqui. Agora nós tivemos essa saída. Me inspira muito menos confiança do que a anterior, e a anterior falhou. Certo? De qualquer forma, temos a congestão, o ativo está tentando sair da congestão, tem o volume usual para isso, tem esse belo gap aqui que está aberto, o gap está aberto, é um gap incompleto, mas está aberto, e aqui ontem fez um dia vendedor. Parou na região da congestão, da abertura daquele candle lá, ó, ficou mais ou menos no mesmo nível, e o cenário é, por enquanto, indefinido, porque rompeu, mas sem força, ao mesmo tempo não voltou. O que fazer nos próximos dias? Esperar isso aqui dar alguma coisa. Tá? Esperar dar alguma coisa. Se sair do 112 de novo, o cara vai fazer a segunda tentativa de rompimento para cima e vai torcer para dessa vez o troço andar. Tá? Eu gostaria de ver esse rompimento com volume, não é o que está acontecendo. De qualquer forma, o cenário está mais indefinido aqui. Caso volte para dentro da congestão, vai ter o gap aqui como um suporte, mas dentro de congestão você vai ignorar essa porcaria toda e vai operar vendida até lá embaixo. Mas está tudo muito indefinido. Portanto, indefinido aqui no diário de Petrobras. No semanal, o cenário também é de congestão, obviamente. Tá aí a congestão, está no meio do caminho. O cara que está pensando em operar congestão, ele tinha a possibilidade de vender aqui em cima, vender lá em cima, não com isso, é vender com uma seta, vender aqui em cima para pegar aqui embaixo. Tá no meio do caminho, o stop dele tá mais ou menos por aqui assim, né? E o cara tá quieto na dele esperando esse troço resolver. Certo? Observe que a congestão do semanal, ela tá aqui, ó. Tá? Porque os topos estão lá em cima. São aqueles topos. Que são esses aqui. Tá? E não esses, como no diário fica claro, a congestão fica aqui, e essa é uma tentativa de rompimento. No semanal, a congestão é com aqueles topos. Certo? Então, o cenário seria de venda aqui nessa região, para tentar pegar e trazer aqui para baixo. Mas é um cenário de lateralização. De qualquer forma, você começa a ter aqui um embololô das médias. Observa como a média fica muito doida aqui. Tá? Agora, no longo prazo, cara, quero operar Petrobras para muito longo prazo. Tendência primária de alta, tendência secundária de alta, a tendência terciária horizontaliza, mas as outras duas são de alta. Isso aqui tem tudo a ver com uma parte da governança corporativa da empresa. Então, para longo prazo, a empresa continua mantendo um viés altista. Tá? Se vocês forem olhar aqui com um pouco mais também até de carinho, vocês vão ver que os fundos são cada vez mais altos. Aqui é quase no mesmo nível e aqui é mais alto. Tá? Então, é possível traçar aqui. É possível traçar. Eu me divirto com esse negócio aqui. Ele me faz a raiva desgraçada, mas eu ao mesmo tempo me divirto com ele. É possível você traçar aqui, ó, um triângulo. Tá? Triângulo esse ascendente. E na ruptura desse triângulo, o cara projeta isso aqui tudo, joga lá para cima. Isso aqui deve dar uns. Deve chegar lá em cima, nos R$ 48, por aí. Portanto, é possível traçar isso aqui, sem dúvida. O cara pode não ver a congestão que eu vi e observar isso aqui na forma de um triângulo. É uma outra forma de ver. Eu vi mais no recente, mas mais no longo prazo o cara pode observar desta forma. E observando desta forma, o cara poderia ser comprador em Petrobras, já na superação dessa máxima, com muita coragem, porque o triângulo ainda tem muito espaço para romper. O ideal seria o cara esperar romper o triângulo, né? Aqui em cima. Mas muita gente gosta de operar antes da hora. Vale que embola. Observe que eu falei de CSNA, é mais ou menos a mesma coisa. Tá? O cenário é muito parecido. Tá? Você observa que temos aqui o tal candle gigantão lá. É esse. Tá? E é contra isso aqui que o cara está operando. Tá? Deu sinal de compra aqui. Já tinha dado rompimento, né? Rompimento, o cara já poderia ter operado ali, mas deu o gift, operação comprada aqui, tá? Deu aqui, aí o cara tá aqui sofrendo, né? Mas tudo bem, faz parte do sofrimento, a vida é um mar de sofrimento, e aí é contra isso aqui que o cara tá operando, se o cara tá operando vendido. Dava para operar volatilidade? Dava, porque a distância da média era enorme,
e o cara poderia tentar pegar isso aqui. Nós falamos muitas vezes sobre esse assunto, né? O cenário para muito curto prazo seria operação de volatilidade na venda, mas eu não recomendo, sinceramente não recomendo o cara pensar em operar contra esse candle, tá? Ah, tem a possibilidade da formação de uma ilha aqui, teria que abrir num gap, muito confuso, tal. O cenário ele é fortemente comprador em Vale, dado isso aqui, tudo que aconteceu, e o alvo é aquele. Tá? E o alvo do cenário que a gente traçou aí ao longo desses últimos tempos, o cenário tem o alvo lá, pelo menos em 68. Isso aqui é o alvo mínimo. Tá? Projeção de alvo mínima. Tá aqui. Quando você vem para o semanal, tá? O cenário era de uma linha de tendência de baixa também. Aqui também tem a linha de tendência de baixa, que eu não falei dessa vez, mas a gente vinha falando, que foi rompida justamente com o gap. Mas aqui tinha também a linha de tendência de baixa. Estava ela aqui, foi rompida durante a semana justamente com tal gap. E aí, rompimento de linha de tendência de baixa, você já começa a ficar pensando em operar altista. Aqui nós temos nitidamente a possibilidade do cara pensar isto aqui, ó, pivô de alta, e o cara poderia ter operado ali, ou o cara poderia ter operado na superação aqui em cima. Superou. Era boa a operação? Cara, volto a repetir, já falei isso mais cedo, falo de novo. Operar na cara da média de 200 é uma péssima ideia. Péssima, horrorosa, lastimável. Frequentemente você vai fazer essa operação e você vai ficar com o furinho guardido. Mas as pessoas teimam em operar na cara da média de 200. Tinha sinal de compra aqui? Tinha. Era inteligente fazer a compra aqui? Não. Por quê? Porque não se opera na cara da média de 200. Mas o cara que operou antecipadamente aqui embaixo pegou muita grana, né? Ele não conseguiu pegar aqui no meio, mas pegou num desses candlezinhos que tem aqui, ó. Então, o cenário continua sendo comprador. Ah, mas tem a média 200 que tá caindo. Cara, o cenário é de pivô de alta, rompimento de linha de tendência de baixo, o cenário continua sendo comprador. Tá? Isso aqui tem tudo para fazer mais uma movimentação descendente, depois eventualmente voltar a superar esta região aqui, que é uma resistência, e ó, resistência não só por causa daquilo, tem outros topos aqui para trás, ó, se você olhar, mesma região, e se conseguir superar a média de 200, assim que conseguir superar a média de 200, o cara pode operar. Mas observe que às vezes pode dar um candlezinho aqui ó, de reversão, tá? Um candle comprador, e isso aqui vai ser um gift, que é grande, tá? Gifts normalmente são candles pequenininhos. Isso aqui não é um candle padrão de gift, tá? Candle padrão de gift são candles bem pequenininhos. Não é isso. Mas, né, o cara pode falar, ó, realmente, continua sendo a teoria, a psicologia por trás do negócio é a mesma. Candle grande ou candle pequeno, a psicologia é a mesma. E aí o cara esperando uma superação de uma máxima, qualquer candle que vier aqui caindo, e fizer uma superação de máxima, o cara está pensando em operar comprado. Os juros, que o nosso amigo já nos perguntou, ele continua na sua trajetória ascendente. Isso aqui não é a Selic, isso aqui não tem absolutamente nada a ver com a Selic, mas ele vem na sua trajetória ascendente, com trajetória de média de 250 e 20, todas elas primárias, secundárias e terciárias de alta, rompimento de zona de resistência, pivô de alta acionado essa semana. Ou melhor, acionado não, construído essa semana, a superação da máxima ali aciona um pivô de alta nos juros mais uma vez. Você observa que ele vem fazendo esse pivoteamento constantemente. No semanal, a mesma coisa. Tendência primária, secundária e terciária de alta, com uma movimentação violenta de alta aqui. Nós tínhamos também aqui a mesma expectativa de uma simetria. E observem, só para vocês saberem, o quanto eu, nesse exato momento, estou enfiando o meu dedo indicador da mão direita, de um lado, enfiando o dedo indicador da mão esquerda do outro lado, naquela região que vocês estão imaginando mesmo, e puxando, afastando os dedos ao máximo, até dar um palmo de distância entre os meus dedos, porque eu tinha uma operação em que eu era comprado nos juros e vendido no dólar. Lembram disso? Pois é, eu era comprado nos juros, vendido no dólar. E a operação deu prejuízo. Por que deu prejuízo? Tempo. O tempo da operação eu errei. Eu errei não, eu fiz a operação no tempo certo. O tempo não bateu com aquilo. Se o tempo tivesse sido um pouquinho maior, eu tinha explodido de ganhar dinheiro.
Então, estou aqui fazendo esse exercício agradável de esticar a região onde o sol não bate até passar 2 palmos de raiva. Mas isso é raiva, não é aquele negócio. Tem horas que dá certo, tem horas que dá errado, deu prejuízo, podia ter dado lucro, mas teria dado um lucro. Vocês não têm noção da ideia do lucro que isso aqui teria dado. Triste, mas real. Então a trajetória dos juros continua ascendente, continua ascendente. Isso aqui é o interbancário, isso aqui não é a Selic, não tem nada a ver com a Selic. Esse aqui é o interbancário, tá bem? Mas a trajetória é ascendente. Se vocês têm medo de operar no mercado, tá aqui, ó. Como não ter medo de operar no mercado. Eu devia mudar o nome desse livro, desse curso. Mudar como não ter medo de operar no mercado. Se você souber isso aqui, os bancos usam, todos os grandes players usam, eu uso, todo mundo que entende de mercado usa, menos a sardinhada. Aí, só isso já deveria ser uma explicação suficiente para o pessoal entender.